CBN. 11h19. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. E é hora da coluna Conexão Brasília com Rômulo Pinheiro, ele que está aqui no estúdio com a gente e que vai falar sobre a decisão do STF que validou o marco legal das garantias, permitindo a retomada de bens dados em garantias sem a necessidade de ordem judicial. Muito bom dia para você, Rômulo. Muito bom dia, Ronaldo. E a gente, sempre que está aqui na cidade, aproveita para ver aqui no estúdio. E o assunto parece algo meio esquisito, um tema meio complexo. Eu posso garantir a vocês que é muito mais relevante do que essas discussões políticas que ocorrem lá em Brasília, e que às vezes chamam a atenção das pessoas, mas não tem muita relevância no dia a dia, né, e quanto essa decisão dessa semana agora. Até porque muita gente não ficou sabendo, mesmo ano passado, teve uma lei nova, Ronaldo, que permitiu, então, a retomada de patrimônio. Às vezes a pessoa faz o financiamento no veículo, está pagando a prestação e não pode pagar. E até pouco tempo atrás, o banco, para retomar o imóvel, aliás, o bem imóvel, ia lá um processo judicial para retomar o bem. E a partir da mudança no passado, não é mais necessário que isso ocorra. Basta então ir ao próprio cartório, e isso se faz de maneira extrajudicial. E aí as associações de magistrados, oficiais de justiça foram à justiça, foram até o STF, para discutir isso, da necessidade de ter um processo judicial para retomar um bem imóvel dado em garantia. Só para deixar bem claro, essa lei já existe, já tem desde 2023, mas estava sendo discutida aqui lá no Supremo Tribunal Federal. E aí passou batido, muita gente não se atentou para isso, não caiu nas informações de grande relevância, mas esse é um tema muito importante, tem que chamar a atenção. As pessoas hoje em dia, quando financiam um imóvel, por exemplo, e não pagam as prestações, esses bancos públicos, Caixa Econômica em geral, Banco do Brasil, que tem parte privada lá, mas também está nesse ramo, basta transferir direto do cartório e a pessoa, quando não paga a prestação do seu imóvel, só fica sabendo que não é mais dono depois que vem aí o comprador do leilão e vai lá, bota a despejo a pessoa. E isso já tem um bom tempo. Para financiamento de imóvel, já é assim. Agora, para veículo móvel, por exemplo, que você dá em garantia, financia lá no carro, lá no banco, uma prestação, e aí não paga por algum motivo, uma questão financeira, então, a partir dessa decisão de segunda-feira, que foi que fechou o julgamento, os bancos, as operadoras, as financeiras vão passar a recorrer a esse instrumento mais ágil, ou seja, basta que eles vão ao cartório, já há um procedimento que o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu para apreender veículos sem necessidade de um juiz. Claro que a ideia, Ronaldo, é facilitar, dar agilidade a essa retomada, e o fundo de tela sempre é aquele mesmo, né? Então, isso vai diminuir os custos das financeiras e dos bancos, e a tendência é que essa diminuição se converta num benefício de baixar juros, porque os custos, os riscos ficam menores em razão da facilidade da retomada desses objetos dados como garantia. Essa história a gente já está cansado de ouvir. Me recordou, Ronaldo, da questão, na época das companhias aéreas, quando começaram a cobrar pelas bagagens enviadas, e aí se dizia que essa cobrança ia baratear os custos da aviação, que, enfim, não foi muito o que aconteceu, mas a argumentação é igual hoje. Então, se facilitar a retomada desses clientes inadimplentes, então pode facilitar o crédito para novos financiamentos. Eu cá com as minhas ideias, e aqui é lógico, é uma questão de opinião, duvido muito que isso vá acontecer, diminuição de crédito, de custo de crédito, banco, enfim. Mas a ideia é essa. Isso chegou lá no Supremo Tribunal Federal para discutir isso. Os bancos podem, então, buscar diretamente no cartório. E outra, Ronaldo, a lei permite que os bancos e financiadores façam convênios com Detrans. Então, se alguém está devendo a prestação do seu carro, por exemplo, até há pouco tempo atrás, para o banco retomar tinha que ter um processo judicial. E quando o Detran apreendia, podia apreender por um débito do próprio veículo, né? Uma multa, um IPVA vencido, etc. A partir de agora, os bancos podem fazer convênios com os Detrans estaduais
e o próprio Detran pode fazer a apreensão desses objetos. E aí o banco pode retomar direto no site, lá no próprio pátio do Detran. Então, ilustrar para o nosso ouvinte que está eventualmente num débito aí, que essa lei já tem mais de ano, agora foi discutido e agora já está em plena eficácia, para ter um procedimento. Agora você pode perder esse objeto. É claro que tem uma notificação, a gente tem uma oportunidade de pagar em até 20 dias aquilo que estão devendo. Não é assim de qualquer forma. Por exemplo, a lei prevê que essas pessoas de cartório ou empresas que trabalham com isso não podem adentrar em residências. Não é tão assim aberto como parece ser, ou seja, vai poder apreender só em local público e desde que seja um local de acesso a comum que tenha abertura, autorização para entrar, mas é importante que as pessoas se atentem a esse tema, porque é algo que há pouquíssimo tempo atrás existia todo um procedimento, um processo, com citação, com advogados, e hoje em dia não mais. Não mais, e isso acaba refletindo em outros pontos, Ronaldo. Por exemplo, aqui é muito comum você fazer um financiamento de veículo e aí há prestações, 60 prestações, 5 anos pagando um veículo, que você paga 3, 4 vezes o veículo a mais ao final do financiamento. A gente sabe como é que são os juros aqui no país, e não é de agora, já sempre foi assim. Então, tem a possibilidade, mesmo nessa esfera extrajudicial, do cliente que faz e perde o carro nessa situação, de ter o dinheiro devolvido caso depois que o banco venda, se apurar um valor maior. Tudo é previsto em legislação. O problema é que, na hora de fazer as contas, Ronaldo, nunca vai dar nenhum tipo de retorno para o cliente, porque os custos são muito altos. Então, quando o banco apreende um veículo que a pessoa não pagou 3 prestações, 4, 5 que seja, aí vão ser embutidas uma série de despesas e custos, por exemplo, do cartório, que vai ter despesa com cartório, de locomoção do veículo até o pátio, onde vai ficar até ser vendido, aí os juros do próprio contrato de financiamento, enfim. Quando chegou no Supremo Tribunal Federal, houve uma discussão e só a ministra Carmen Lúcia é que votou contra, ou seja, pela inconstitucionalidade dessa legislação, entendendo que havia ali um risco muito grande dessas coisas ficarem a cargo de pessoas que não são vinculadas ao Estado, enfim, a Associação dos Magistrados, Oficiais de Justiça, todos foram contra, levaram até lá no Supremo, mas só a ministra Carmen Lúcia que compreendeu que a lei deveria ser declarada inconstitucional. Não foi, a maioria foi no sentido da validade da lei, e hoje tem que ter muita atenção, porque muitas pessoas estão numa situação de dívida. O superendividamento tem, por vários motivos, aumentado bastante. Muitas pessoas também escondem veículo porque não podem pagar. E a lei prevê multas de mais 5% quando a pessoa não devolve no prazo. Isso não existia anteriormente. Então, a tendência claro que não foi extinta a possibilidade da pessoa buscar a justiça quando se entender prejudicada, mas agora não precisa mais buscar essa lá no judiciário para poder ter acesso a um veículo que está sob um atraso. Isso vale não só para veículo, mas qualquer modalidade que você dê um objeto como garantia do negócio. Então, deu um objeto como garantia, não pagou, fica mais fácil agora para o credor retomar. E, claro, muito importante de quem está nessa situação devendo, procurar uma orientação jurídica antes que seja surpreendido. Porque, às vezes, Ronaldo, você tem um tempo muito pequeno para juntar um dinheiro muito grande num débito que, eventualmente, não vai conseguir pagar. Essa é a situação atual, meu amigo. Essa é a situação. Rômulo, muito obrigado pela sua participação aqui dentro da nossa coluna, mas antes da gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta. Você pode responder de maneira sucinta. Essa medida favorece mais os credores ou há um equilíbrio com os direitos dos consumidores? Foi o que o Supremo tentou decidir, né? Quer dizer, a lei favorece muito mais aos credores com absoluta certeza, mas se tentou dizer que essa apreensão extrajudicial não pode violar vida privada, intimidade, expor o cliente a constrangimento e nem invadir sua propriedade, etc. Mas, na verdade, Ronaldo, favorece muito mais aos credores do que os devedores. Tá certo, então, Rômulo. Essa foi a nossa coluna Conexão Brasília com Rômulo Pinheiro, que hoje esteve aqui presencialmente no estúdio da CBN Amazônia. Muito obrigado, Rômulo. Obrigado, Ronaldo. Forte abraço. Até a próxima quarta. Até a próxima quarta. E com a coluna encerramos o Estação CBN, o programa que teve os trabalhos técnicos de Carlos Aguiar e Érica Progênio.